Hoje eu vou fazer um trampo diferente. Vou fazer um resumo de séries e a partir de agora não vai ter nada com FNAF até dia 5 de fevereiro, não, 5 de dezembro e nada de pop até a gente ter um teaser novo, tipo até no dia de ação de graças. Ou seja, não vai ter bosta nenhuma, vai ser só Demogorgon, Devorador de Mentes, Vecna, bicho. Então, né, já preparando aqui, já para deixar as coisas bizonhadas aqui, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, deixa o comentário, tipo, sei lá, Demogorgon veio aqui na minha casa e jogou no meu Xbox. Sei lá, deixa um comentário assim desse jeito. Mas então, sem mais enrolação, vamos para Stranger Things 1 e os nerd e a garotada de nerd. Começando aqui já para começar bem a temporada, tem um homem sendo perseguido por um bicho e de repente a cena corta. Mas caralho, Henrique, a cena corta absoluto nada, o que acontece? Bom, não se preocupe, pois eu estou aqui com as respostas. E a resposta é: veja toda a temporada para você entender o que essa cena significa. Então, para continuar, aí a gente corta na cena, né? Corta para 4 nerds, sendo o Mike, o Will, o Lucas e o Dustin. E bom, diferente de agora que eles ficam jogando forte Roblox, eles estavam jogando um jogo de tabuleiro chamado Dungeons and Dragons. Um jogo de tabuleiro com dado de 20 lados e você pode simplesmente começar uma campanha e ter um bicho e você tem que matar o bicho. E bom, o Mike era o dono da campanha, ou seja, ele era o vilão dessa história. E depois disso ele pega o Demogorgon e coloca no tabuleiro. E os amigos dele ficou, meu Deus, o Demogorgon apareceu, agora fui. Depois disso o Will fala, eu vou lançar bola de fogo nele. Se eu conseguir um número acima de 10, eu mato o Demogorgon. E bom, no meio desse furdúncio todo, a mãe do Mike fala assim: Mike, termina logo esse jogo! Você já tá mais de 10 horas jogando! Então, né, o Mike, né, que triste, o Mike teve que encerrar toda a campanha. Mas aí que tá. O Demogorgon pegou o Will porque caiu um 7. E se você sabe o básico da matemática, sabe que 7 é um número bem abaixo de 10. Só acho que vocês sabem. Mas então, aí todo mundo tava se deslogando no seu grupinho do Discord. E depois disso, depois dos 3 tampinhas sair da casa do Mike, acontece um negócio estranho. Um bicho persegue o Will feito um louco. O Will atravessa a casa inteira, vai no galpão ali do seu quintal. E bom, e aí ele pega uma 12, pronto pra matar o bicho. Mas aí o bicho estava atrás dele. E depois deu um chá de sumiço nele. Tipo, sei lá, foi assim, ó, sumidão. Foi bem assim nesse estilo que ele sumiu. Mas então, aí não demorou muito tempo pra todo mundo saber que o Will sumiu. E, bom, a Joyce, mãe do Will, e o Jonathan também do Will pensaram, pô, ele deve estar em algum lugar ali, né? Se ele não tá nem na casa dos outros 3 pilantra, ele deve estar, sei lá, né? Ele foi na escola mais cedo, mas aí que tá, ele não tava na escola mais cedo, não. Ele tava numa outra dimensão. E tanto que a Joyce pensou, ele deve estar na cabaninha dele. E bom, quando ela vê, ele não tá na cabaninha dele. E bom, aí já começa todo o furdúncio, todas as merdas. E claro que a Joyce, ela foi lá perguntar pro detetive da cidade, o Hopper. E o Hopper, ele fala, tá, eu vou encontrar seu filho, e se eu não encontrar ele dentro de 24 horas, é porque ele foi de base. E mano, ela tava louca, né? Porque ele pensa, você perdeu um ente querido seu e do nada você nunca vai ver ele. Eu ficaria meio triste, né? Ainda mais se fosse um parentesco meu, eu ficaria bem sério. Então, aí o Hopper tenta conseguir alguns detalhes de onde ele poderia estar. Aí eles
ele numa aula ali de ciências, a aula favorita dos quatro pilantras. Sim, a aula favorita deles é ciências. E depois eles perguntaram assim, ó, ô tio, você chegou com o trambolho que a gente queria tanto. Aí o professor falou assim, desculpa galera, mas o trambolho chegou. E é claro que os três pilantras cagaram de alegria. Os cara queriam mexer no trambolho. E eles queriam ver o sinal do rádio, hein? O tamanho do sinal do rádio, porque o rádio tem né, um certo tamanho de alcance. E bom, eles estavam né, em Hawkins, Indiana, que fica nos Estados Unidos. E eles perguntaram, isso aqui chega no México? Aí ele falou, Igor, vai mais longe. Aí ele pergunta, vai na Austrália? E bom, a pergunta acabou aí, chega até na Austrália. Depois disso, eles tentam fazer trotes. Aí depois o Hopper chega assim, desse jeito. E aí, seus bandos de compadre, vocês podem me dizer onde é que vocês viram o Will aí? Aí o Justin, que foi o último que viu, ele falou, né, que eles viram na última... Quando eles viram a última vez, né? E no caso, naquele bosque que eles perderam, hein? Aí a cidade inteira foi atrás do Will. Inclusive, todo mundo tava preocupado, né? Hein? Aí o que que acontece? No almoço, não, na janta, o Mike pergunta para os seus pais se eles poderiam ajudar a procurar o Will. Aí o pai do Mike, sendo um bosta, sim, o pai do Mike é um bosta na saga inteira. E aí ele vai lá e fala. Ele vai lá e fala que já tem gente suficiente para procurar. E a Nancy iria estudar química. Não é química, não sei, é uma matéria de ciência, não lembro. Não lembro se era biologia, química ou física, não lembro. No meio disso aí eu não lembro, Mas aí o Mike. Mas aí, né? Né ela tenta mentir pra estudar, como eu falei, tentar. É porque o Mike falou, é mentira, mãe, ela quer dar uns pega no Steve. E depois ela xinga o Mike, rola xinga na mesa inteira. A Molly, que é a irmãzinha mais nova, fica cagada de medo. E depois, né, os dois vão embora. Né, o Mike e a Nancy. Depois o Mike tenta unir os outros dois amigos para procurar o Will. E eles encontram a bicicleta dele. E de brinde, no meio da chuvarada, eles encontram uma garota que, por sinal, é calva. E agora, tem que dar mais um abre parênteses gigante sobre quem é essa garota. Seu nome é 11 e por que... Não. Não! Sai do Fader Props Neverland! O que ocorre, né? Eles levam ela pra casa do Mike e pensam em cuidar dela. Mano, algo surpreendente. Ela sabe onde o Will tá, ela sabe quem ele é, sabe de várias coisas sobre o Will. Né, aí a gente descobre que ela também é... Ela é telecinética. Ou seja, ela tem o poder de mover coisas. Ou seja, se eu quiser, eu posso pegar o Zugo Zugo bem ali e colocar aqui na minha mão. Hein? Bom, agora, né, falando mais sobre como ela conseguiu esses poderes, eu acho que ela nasceu com os poderes. Não tenho muita certeza da natureza dela, né? Mas então, o Lucas tenta falar com os pais do Mike, falando assim, não, Mike, a gente tem que conversar com seus pais. E bom, a 11 fala, não, vamos manter eu em segredo, eu vou ser secreta, não posso ser revelada. Porque senão os caras vão estar na minha maldade pra roubar eu. Então, né, ou seja, a 11 é a própria Maquita.
Então, depois de mostrar um pouco sobre a 11, vamos mostrar um pouco sobre a Nancy, porque vários personagens são fundamentais. Então a Nancy, ela conhece um cara chamado Steve, e que é o namorado dela, ex-namorado, para ser mais sincero, porque né, se passa nos anos 80. Então, o Jonathan queria dar uns pega nela, mas ela queria ficar estudando pra prova. Mas, inclusive, na noite que eles encontraram a 11, que é a mesma noite, eles vão lá e vão numa festa. Numa festa na casa do Steve, onde a Bárbara, melhor amiga da Nancy, é capturada pelo Demogorgon e brutalmente massacrada. E o Jonathan, que tava procurando o seu irmão, o Will, ele acabou fotografando outra coisa. Se é que me entendem. Mas aí que tá. Ele fotografou duas coisas estranhas. Coisa 18 e o Demogorgon pegando a Bárbara e levando ela pro outro lado do tabuleiro. Uou! Então, o que acontece agora? Simples. A gente vê que corta para outro dia e o Mike tenta ir, sorrateiramente no quarto da sua irmã, pegando peças de roupa e uma peruca para colocar na 11. Mano, depois que ela se troca, o cara simplesmente chonou na menina. Todo mundo já declarou o Will como morto, sem saber que ele ainda estava vivo. Inclusive a 11 diz que ele está vivo. Como? Sabendo. Uou. Então aí, depois do grande discurso, eles vão nas suas salas normais. Aí dois valentão cornos, aí eles vão lá e falam: "Aê, Mike, teu amigo da não vou falar isso. Teu amigo tá morto, ele mereceu mesmo." Aí ele fica puto, aí depois o Mike tenta conseguir briga. E bom, o moleque, e quando ele vai avançar pro Mike, ele simplesmente trava e solta o maior mijão de sua vida. Assim, ficando todo ereto e despejando uma quantidade absurda de urina. Tudo isso com os poderes da 11. E bom, como é que a gente sabe que ela tá usando seus poderes? Bom, toda vez que ela usa os seus poderes, seu nariz sangra. Porque ela tá usando muita energia. É um pouco legal, é um efeito colateral dela. Mas então, depois de todo o furdúncio acontecer, eles pegam a 11 e eles usam ela como bússola para encontrar o Will. E bom, onde é que ele tá? Bom, na casa dele. Como? Não sei. Aí o Will tá lá, mas não tá lá. Ele tá num outro plano. É como se ele tivesse. Aqui é onde os guritão. Aqui é onde o Will tá. Tem uma fenda, uma pequena fendinha aqui. Estranho. Entenderam? Estranho. Coisas estranhas, Stranger Things. Comentário legal. Mas aí, mas eles encontram uns carros da polícia indo pra um poço que tem ali. Um poço só um pouquinho grande. Não é como se ele tivesse 500 metros. Então, eles encontram o corpo do Will sem ser o Will. E o Mike fica puto com a 11 e assim, ó. "Ô, mas você disse que o Will tava vivo. Você disse que ele tava vivo, 11. E bom, a 11 fala: "Não, aquele ali não é o Will. Mas ele tá ali, mas ele não é o Will. O Will tá lá embaixo." E o Mike, confuso, ele tenta confiar na 11, mas não consegue. Aí o Lucas, já não confiando muito na 11, ele já fica: tem caroço nesse angu aí." Aí só o Justin que ficou no meio termo. Ele ficou mais no lado do Mike do que do Lucas, mas ele ainda não confia nela. É como você. É igual você não saber o que tá fazendo, mas tá fazendo negócio. Entenderam? Legal. Agora,
coincidindo mais as coisas, fazendo as coisas ficarem bem mais esquisitas. A Nancy, ela queria perguntar pro Jonathan, né? Porque ele fotografou a Bárbara e ela queria ver se ela tava viva. E bom, o Steve, ele trabalha num negócio de fotografia, que no caso precisa estar escuro, sem nenhum tipo de iluminação, ou seja, nem mesmo minha cortina aqui precisaria estar tampada, sem ter essa luz. E o que precisaria fazer? Colocar num molho ali especial e tirar o negócio. E depois revelar a foto e BAM! O Demogorgon tava ali. Inclusive a Joyce, ela viu esse mesmo monstro tentando invadir a casa dela. E inclusive o Will tava batendo ali na casa dela. E assim, ó, mãe, tem um bicho aqui, tem um bicho, abre a porta com a chave. Ele tava em pânico, hein? E depois da Joyce me falha miseravelmente, o Jonathan, ele associa o bicho que tava atrás do Will, que estava atrás dela, junto com o bicho que tava atrás da Bárbara. Ou seja, tudo indica que todos eles são o mesmo bicho. O Boca Florida. Então, o que acontece? Eles já unem os fatos e junto com o Hopper, o Hopper tenta assim, ó, tenta confiar na Joyce e então ele vai no necrotério, onde tá o cadáver do Will. Ele pega um bisturi e abre o corpo do Will. E quando ele vê, é apenas um boneco de borracha cheio de espuma. Mano, o cara descobriu o segredo do ano. Aí ele fala que o Will ainda estava vivo e as chances de ele estar vivo eram enormes. Basta falar também que quando o Demogorgon estava atrás da Joyce, o Will estava fazendo um sinal, que era correr. E como é que faz isso? Bom, ela pegou várias luminárias, pintou de ordem alfabética e ele escreveu: mãe, corre! Tem um bicho atrás de tu! E bom, ela conseguiu fugir do bicho. E agora, depois de saber da existência do bicho, todo mundo une forças. Mas nenhuma das crianças tem noção disso. E bom, os dois valentão queriam conversar com o Mike e o Dustin sobre como é que eles mijaram sem ter mijado, sem querer mijar. Aí o Mike fala que na verdade era a 11 bom, a 11 aparece lá, porque eu esqueci de falar, mas a 11 meio que abandonou o Mike e o Dustin. E bom, o que acontece? Simples. Ela quebra o braço do maluco e também salvando o Mike do precipício. E mano, o Justin mete o papo que eles não se arrependem de ter uma amiga louca, mas ela é legal. Então, continuando sobre o bicho, sobre as coisas, a 11 falou que para encontrar o Will ela precisaria de um espaço sensorial, que no caso ela fazia isso com os médicos dela, inclusive com o doutor que estava atrás dela, o Dr. Brenner, que é um grande filho da... Então, eles precisariam de uma quantidade enorme de sal, porque sal faz a pessoa ficar meio boiando, e uma quantidade absurda de água para 11 ficar boiando, Então, era só conseguir uma quantidade enorme de sal, uma piscininha, e colocar a 11 na piscininha, E bom, aí todo mundo se une. Inclusive o Steve, que se une ao Jonathan. Como? Bom, a Nancy e o Jonathan estavam querendo matar o Demogorgon, porque eles descobriram que o Demogorgon tem alergia a fogo. Então o que eles fazem? Pegam uma armadilha de urso e depois eles descobriram que ele é atraído por sangue também. Então ambos cortaram os braços. Não cortaram os braços fora, mas tipo,
fez bastante pra sair, pra aparecer sangue. E, mano, o, o Steve aparece assim, ó. Ô, Jonathan, você tá aí, mano? Cara, eu sei que fui um filho da puta, você mais cedo, mas, cara, eu quero desculpar com você. Eu me arrependo do que eu fiz. Aí o Jonathan falou, ô, mano, não dá. Você tá na merda, velho. Você tá nas merda, hein? Aí o Steve falou, ué, mas como é que eu tô nas merda aqui, mano? Não faz sentido, hein? E é claro que eles encontram o Demogorgon e, e meio que eles mandam o Steve sair, vazar. Mas aí que tá, o Demogorgon tava no capô do carro do Steve, velho. Aí o Steve tava quase morrendo, estilo Mego no Five Nights at Freddy's 2, o filme. E depois tava rolando a maior porradaria. Mano, é incrível de ver. E inclusive a Joyce e o Hopper, que já sabendo de todo o furdúncio, eles encontraram um pouquinho de uma espécie de muco dentro da casa deles, porque eles descobriram que eles fizeram o Demogorgon pegar fogo. Então aconteceu as coisas. Então, agora voltando lá mais lá pra escola, onde tá todo mundo ali. Aí a Nancy perguntou pra Onze se a Bárbara tava viva. E bom, ela não tá mais viva, né? E aí, inclusive a Joyce, né? Isso aí, inclusive, passa alguns momentos antes. A Joyce pergunta se o Will tava vivo. Bom, ele tava vivo. Então aí, né? Agora indo pra Joyce e o Hopper, depois irem pra escola, irem pro laboratório onde a Onze foi criada e procurar o Will, indo no portal. E depois disso, eles encontram o Will numa espécie de ninho. E após isso, o Hopper tem uma pequena lembrança da sua filha. Porque ela morreu de câncer e, bom, ele não pôde fazer nada. Porque os médicos não foram capazes de salvar sua filha. E ele não podia deixar a filha de mais ninguém morrer. Então, ele vai lá e salva o Will. Cinema. E aí, depois de todo mundo vazar, o bicho estava na escola. E a Onze, para proteger os três guri, chegou assim e desintegrou ele com seu poder de telecinese. E bom, aí que acaba a primeira temporada. Gente, essa temporada mostra já um nível de terror absurdo de bom. Então, se vocês quiserem ver os outros resumos que eu vou trazer, tipo o 2, o 3 e o 4, não se preocupem que eu já vou trazer. Só preciso de uma meta de uma visualização, um like e um comentário. Porque aí, um comentário, eu vou trazer o resumo 4. Então, beleza? Se inscrevam, deixa o like, ativa o sininho, deixa um comentário. Me cobrem de trazer o segundo resumo e falou!